Buenos dias, buenas tardes, nono ano, tudo bem? Vamos continuar a nossa unidade 6? Que maravilha, né? Nos encaminhando já para terminar essa unidade, né? Que vai encerrar o terceiro bimestre. Bacana, né? Vamos lá para a página 87, na seção Herramientas, tá? Vocês vão ver aí nessa página que tem... A princípio eu achei que era o filho, mas não é a mulher. A esposa, né, e o marido estão ali e a casa está uma confusão, como se diz em espanhol, um lío, né, uma bagunça. E daí ela fala assim, temos que cambiar? Será que a gente tem que se mudar? Ela pergunta. E aí ele fala, a lo mejor cambiamos nossos hábitos. Ele fala, no melhor dos casos, é melhor a gente mudar os nossos hábitos, né? Porque ou estão consumindo demais, ou não estão se organizando, estão deixando muito lixo na casa, né? Coisas desnecessárias que poderiam ser, às vezes, transformadas ou recicladas, doadas, né? Mas nesse texto a gente consegue verificar o quê? Vamos marcar aqui as alternativas corretas, tá bom? La mujer tiene miedo de salir de su casa. Não fala isso, né, em nenhum momento, que ela tem medo. Não é isso. El hombre sugiere una solución posible para la situación. Sugere uma situação possível. O que ele fala? No melhor dos casos, né, eu acho melhor a gente mudar os nossos hábitos, né? La pareja está muito segura de lo que se deve hacer no futuro. Eles estão seguros do que eles têm que fazer no futuro? Não estão seguros. Nenhum dos dois, né, está muito seguro. La pareja tiene dudas sobre o que se deve fazer. Agora sim, eles têm dúvidas, né? Tanto ele como ela têm dúvidas do que se deve fazer. Eu preciso que vocês marquem essas palavrinhas que estão aí, que são diversas, porque elas vão auxiliar a gente na compreensão desse conteúdo, tá bom? Então, pausem o vídeo e marquem as palavrinhas, ok? O que nós veremos hoje? Nós veremos hoje as locuções e advérbios de dúvida, tá bom? Como eu disse antes ali, dúvida é dúvida, tá bom? Dúvida. Essa palavrinha que tá ali em cima marcada. La expresión a lo mejor en la viñeta es una locución adverbial. Toda vez que eu falo em locución, tanto em espanhol como em português, se trata de um conjunto de palavras que vão formar alguma classificação. Por exemplo, locución adverbial é um advérbio, mas formado com outras palavrinhas juntos. Por isso que o nome é locução, porque é mais de uma palavrinha, tá? Existe locução verbal, locução adverbial, existem vários tipos de locução. E essa, a lo mejor, é uma locução adverbial, porque tem o mejor, que é o advérbio, mas é acompanhado de alô, tá? O que confere essa locução adverbial? Ela confere, ela refere certa incertidumbre à la acción. Tipo, quando você fala a lo mejor, ou seja, no melhor dos casos, sei lá, você não dá muita certeza, né? Em espanhol, há muitas outras expressões que denotam inseguridade, temor ou a esperança de que algo suceda. São os advérbios de dúvida, que são os que a gente vai aprender hoje, ó. Os advérbios de dúvida, tá? E tal, como indica sua denominação, se caracterizam por expressar algo que não se tem muito claro. Tá bom? Então, vamos ver quais são esses advérbios de dúvida, advérbios de dúvida. E aí, do lado, também tem as locuções adverbiais de dúvida, que não é só uma palavrinha, né? Que é composto de mais palavrinhas, por isso que são locuções adverbiais. Quando é um só, advérbio. Quando é mais uma palavrinha, é uma locução adverbial, que está composto também por um advérbio, tá? Então, olha os advérbios de dúvida. Igual, como que eu poderia usar igual aqui? Eu poderia usar igual, não sei, tipo, sei lá. Se usa muito essa expressão. Ojalá, que nós já vimos. Possivelmente, provavelmente, tudo é dúvida, não tem nada de certeza aí. Quizás. E esse seguramente que nos engana bem aqui, né? Vocês vejam no ano que a gente acaba olhando aqui e percebendo que a partir do momento que eu falo certamente, seguramente, dá a impressão de que... O que eu tenho impressão? Eu tenho impressão de que parece que é certo, né? Quando eu falo seguramente,
realmente, vocês vão ver que esse seguramente ele pode significar certamente. Mas o livro positivo trouxe para nós que ele também pode significar provavelmente. E é por isso que o livro positivo traz isso pra gente aqui tão concreto, para que vocês entendam que nesse caso aqui, ele só vai significar provavelmente. Provavelmente. É isso que vocês vão ver. Ele pode significar seguramente, certamente, mas nesse caso, como advérbio de dúvida, é provavelmente. Quem diria lendo um texto que vai lá, seguramente lloverá. Você vai dizer, acho que tem certeza que vai chover. Mas, dependendo do contexto, ele vai significar provavelmente vai chover. Tá vendo? Então, por isso a importância da gente conhecer alguns advérbios que podem nos enganar. Então, seguramente, pode ser certamente, mas pode ser provavelmente, que é o caso aqui que nós colocamos, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Eu tinha deixado assim, né? Vamos deixar os dois. E as locuções adverbiais? A lo mejor, que é o que tá aí no quadrinho. A lo peor, que também indica dúvida. Tipo assim, deja que salga. A lo peor vendrá muito tarde. No pior dos casos. Lo mismo, se acaso, talvez. E vejam que talvez ele é separado, né? Ele é formado por duas palavras separadinhas, não é emendado como em português. Vamos para a página 88. Observa a infografia com os 10 mandamentos sostenibles e para cada um deles, cria frases que expressem possibilidades, incertidumbres, medos ou dúvidas futuras. Então, eu vou pedir para que vocês leiam, pausem e tentem criar frases usando aqueles advérbios de dúvida ou as locuções adverbiais da página 87, tá bom? Eu também fiz as minhas frases. Vocês podem colocar as minhas, sem problemas, mas se vocês quiserem tentar fazer a de vocês, é bacana, né? Essa autonomia de tentar fazer sozinho, não precisa fazer igual do professor, tá bom? Então, quais são os 10 mandamentos? 10 mandamentos sosteníveis. Cuidarás da água, economizarás energia, produzirás menos resíduos, utilizarás envases recicláveis, evitarás usar produtos químicos, evitarás o uso de bolsas plásticas, reutilizarás papel, te transportarás usando bicicleta ou caminhando, cuidarás la flora e la fauna, pensarás sostenible globalmente e actuarás localmente. Tá? Esses são os 10 mandamentos sosteníveis, ou seja, sustentáveis. E que esperar dos mandamentos sosteníveis? Agora vocês vão criar a frase, tá bom? As frases. Podem dar uma pausa. Vejam as minhas. Eu usei aí tudo que eu podia usar, né? Quizás, ojalá, a lo mejor, seguramente. Usei todas elas, tá? Quem quiser fazer igual a professora, pode dar uma pausa nesse momento, escrever, tá bom? Dar uma pausa no vídeo. E a número 2, vamos ver. Observa as situações a continuação. Que dúvidas podem representar? Então, tem 3 situações diferentes aí, bem diferentes. Quais são as dúvidas que pode haver nessas fotografias? Utiliza os advérbios de dúvida, poderia ser também as locuções adverbiais, né? E descreve as situações. Vejam, vocês podem fazer do jeito de vocês, mas vejam as minhas frases como eu fiz. Também pode dar uma pausa aqui para ver o que a professora escreveu. No primeiro caso, eu fiz assim, vamos a abrigar-nos por si acaso esta tormenta llegue agora. Si acaso. Aí do menininho ali com o dedo na tomada, né, no enchufe, ele fala, a lo peor, el niño sofrerá uma descarga elétrica. Não sei. E aí no terceiro eu coloquei, tal vez, en el futuro, as pessoas deixem um pouco as pantalhas. Elas esqueçam um pouco as telas. Duvido, né? Então, pode dar uma pausa e escrever ou criar as de vocês, tá? As possibilidades. Continuando, nós temos aqui um exercício auditivo. E o título dele é Dentro de mim estão as miradas. Eu vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem, tá? Eu poderia pedir para vocês ouvirem, mas eu vou colocar. Então, como será a experiência de donar tu tempo e
tu experiencia para construir una sociedad mejor. Nosotros vamos a escuchar el relato de una experiencia de voluntariado e, a continuação, realizar as atividades. Então, a gente vai ouvir o relato aqui de uma mulher que foi para uma determinada cidade, determinado lugar, país, e foi voluntária nessa cidade. Aí depois tem umas perguntinhas aí pra gente responder, tá? Já podem ver que esse nome dessa cidade é bem estranho, né? Ele tá aqui, ó, Coforidua. Ela fala aqui direitinho. Vamos ouvir? Pista 10. Dentro de mí están las miradas. Hace unos meses tuve la oportunidad de viajar a Ghana para trabajar como voluntaria en una escuela de educación primaria en Koforidua y, sin duda, ha sido una de las experiencias más bonitas que he realizado en mi vida. Un viaje así te invita a adentrarte en una vida muy diferente a la que estamos acostumbrados. Te permite valorar más lo que tienes y te hace plantearte si realmente necesitas todo eso para vivir. Cuando hablo sobre mi experiencia en Ghana, la gente me dice que se me ilumina la mirada, y no lo dudo, porque todavía siento todo lo que ahí viví. Dentro de mí están las miradas y las sonrisas de los niños, sus abrazos, la amabilidad de la gente, su vitalidad, el ruido de las calles, los viajes entre otros, la música, los bailes. En definitiva, dentro de mí se ha quedado Ghana y, por supuesto, su gente. No obstante, las condiciones de vida y la cultura son muy diferentes y no es fácil la vida ahí, pero todo ello ha sido una fuente de aprendizaje y de superación personal increíble. Ela fala 2 ou 3 vezes, né, o nome do lugar que ela foi, né? Donde se ha realizado a experiência, né? Para quem prestou atenção e entendeu, foi em Gana, na África, tá? El área de actuação del voluntariado a área de atuação dela foi desastres ambientales, direitos humanos ou educação? Educação. O título do relato remite a, vejam que o título é Dentro de mim estão as miradas, e ela continua a frase, né, no áudio. Que se refere se dentro de mim estão as miradas? A falta de perspectivas de los niños de Koforidua? Os olhares de falta de perspectiva, ou as buenas rememorizações que o voluntário carga da experiência. Essa seria, né? Ela tem memória do que o voluntariado deu para a vida dela, né? Foi uma experiência para a vida dela. Então, dentro dela ficaram os olhares. Provavelmente isso que é certa, né? Vamos ver a outra. La superação personal del voluntário e el aprendizaje que vivenciou. É isso mesmo, né? Ela superou, né, fez uma atitude de superação e aprendeu muita coisa, né? Vivenciou muita coisa que resultou em aprendizagem. Então, 2 e 3, né, que estão corretas. Compartilhando a mirada. Escribe leyendas para as imágenes que representam os sentimentos de la voluntária hacia sua experiência. Vejam que eu coloquei algumas possíveis frases, né? Ela fala sonrisas de los niños, ruido de las calles, amabilidade de la gente, los abrazos, el trotro, que ela comenta aí sobre um tipo de meio de transporte de Ghana, né? Esse daí que está na fotografia, e la vitalidade de la gente. Dê uma pausa, coloquem o significado das palavras, que são muito importantes, tá bom? E nós temos aqui uma curiosidade, na página 90. Sabes que? Ofertas de voluntariado para cambiar el mundo. Que a distância e o tempo não sejam excusa. Se tienes ordenador e conexão à internet, puedes fazer voluntariado também e aplicar tus conhecimentos e habilidades. Quando a gente fala de voluntariado, as pessoas já pensam que tem que doar dinheiro e tal, né? E não é. Isso que o livro trouxe aqui é muito, muito bacana. Tanto que eu fui até procurar para ver como era. Voluntariado virtual e cyberactivismo. Que é isso? En las organizaciones de voluntariado hay diversas tareas que no requieren obligatoriamente una presencia física en la sede, como son, por ejemplo, el asesoramiento en temas contables, legales o fiscales, la resolución de dudas sobre la constitución de asociaciones y fundaciones, búsqueda de información sobre subvenciones, traducción de textos, diseños de logos o folletos informativos, redacción de artículos, etc.
en el sitio, no site, né, Haces Falta, poderás encontrar a oportunidade de colaborar. E é claro que eu fui atrás desse site, né, e até tirei uma foto para vocês e como mais ou menos ele é. Vocês podem clicar no Haces Falta aqui, ó, hacesfalta.org. É excelente, eu fiquei morrendo de vontade de participar também de muitas das propostas que eles têm aí, né? Então você pode fazer design gráfico, digamos que você saiba fazer desenhos gráficos no computador, você pode ser um voluntário. E não precisa ter, assim, um vínculo direto com eles, por exemplo, sempre. Você pode fazer isso esporadicamente, né? Gravação de vídeos com propostas de ócio. Então, você sabe falar um pouquinho de espanhol? Faz um videozinho curtinho de uma receita. E aí eles vão mostrar para crianças e todo mundo. Tem várias coisas que você pode ajudar e ser um voluntário de longe. Que bacana, né? E isso que a gente vivencia é único. É único, porque é muito fácil a gente ficar sem fazer nada, né? E falar, ai, que interessante, que bonitinho, mas não fazer nada. Agora, quando a gente se envolve e faz, a vivência, como ela falou ali, né? Aquilo que... A experiência que vem carregada daquilo, ela é única, né? Eu achei muito bacana. E depois tem a descrição do tipo de pessoas que eles procuram, pessoas voluntárias dispostas a gravar um vídeo simples, caseiro, né? E esse é uma das. Tem um outro também que eu achei muito legal, que quem gosta desse tipo de jogo, que é o Escape Room, não sei se vocês conhecem, né? É um jogo de fuga que você precisa desvendar muitas charadas, enigmas, para sair de uma sala em 60 minutos. Quem sabe jogar esse jogo vai criar esses espaços virtuais para a Cruz Vermelha, porque eles têm esse projeto lá com jovens e adolescentes. E aí eles precisam de pessoas que criem situações para esse jogo. Claro, você não vai receber nada por isso, mas você vai ganhar muitíssima experiência. E não é só isso, tem outras possibilidades, descrição, né? O que eles precisam? Uma pessoa criativa, com vontade de participar de um projeto dinâmico, original. E é óbvio que isso tudo conta muito para nossa vida, né? Então entre lá na página, depois me contem se vocês gostariam de ajudar, se vocês fizeram de fato, porque isso aí requer energia da gente, né? Requer força de vontade e ânimo. Página 90, palabreiro. E esse aqui é para casa, vou explicar direitinho como é que é, tá bom? Uma situação que requiere sempre voluntários são os desastres naturais. También conocidos como catástrofes naturales, a menudo son eventos extremos y repentinos, en general producidos por cambios climáticos abruptos y factores ambientales. Un desastre natural puede causar daños a la propiedad, daños económicos o pérdidas de vidas. Conoce los principales relacionándolos correctamente a sus definiciones. Después, asócialos a las imágenes que están disponibles en el material de apoio. Então, nós temos aí 8 desastres, catástrofes naturais, tá bom? Tem inundação, tornado, tsunami, temperaturas extremas. Aí vocês vão lá no final, lá no material de apoio de vocês, na página 11 do material de apoio. Vejam que o material de apoio tem até um picote aqui, ó, um picotezinho, porque vocês vão tirar essa folha. Vocês vão enumerar, que o meu já enumerei, tá? Vocês vão enumerar qual deles que se refere ao quê? O primeiro desenho, o que é? Dá pra ver que é seca, né? Mas como é que é em espanhol? Vou enumerar. E ali embaixo também vou enumerar a definição. Terminou a atividade? Pega o caderno de espanhol, cola bonitinho e escreve do lado, em espanhol, qual que é a catástrofe natural. A primeira, sequia. A segunda figurinha, o que é da neve ali? E vão colar no caderno, porque eu vou ver na aula ao vivo essa tarefinha de vocês, tá bom? Não deixem de fazer tarefa, porque sempre vale nota, tá bom? Beijos e abraços.